Porque a maioria da população, mundialmente falando, é considerado pessoas mais humildes, com renda baixa. E porque 5% da população é considerada uma classe média e 1% ou até menos de 1% é considerada uma população rica. Quando você começa a observar as pessoas, o porquê elas conseguiram atingir um nível de sucesso, um nível de dinheiro, um nível de riqueza, um nível de prosperidade, o que ela diferencia das outras pessoas? Você começa a fazer essas observações e começa a ficar muito claro. As pessoas que conseguem construir patrimônio, que elas conseguem construir riqueza, que conseguem ser prósperas, elas têm alguns rituais, hábitos, né, que fazem com que esses hábitos conseguem trazer riqueza para elas. Né? Elas começam desde cedo a buscar alternativa, opções de fazer dinheiro, opções de fazer o seu dinheiro trabalhar por você, por elas, né? Opções de fazer o dinheiro render e crescer e ganhar mais. Elas correm mais riscos, né? Normalmente elas estudam mais do que as pessoas comuns, né? Então, o hábito ele é muito bom para você começar, para quem quer iniciar no caminho da prosperidade. É importante criar o hábito de fazer boas escolhas, de escolher melhor as suas opções de investimento, de comprar melhor, de negociar melhor. Então, quando você vai fazer uma compra, você precisa muito bem fazer a melhor escolha possível e comprar o mesmo produto com a mesma qualidade. Tudo isso você está ganhando dinheiro. Então você vai comprar um carro, então você pede desconto para ganhar abaixo de mercado. Você compra uma camisa, então normalmente você paga um preço à vista, porém mais baixo. Então toda vez que você faz uma negociação, você está ganhando. As pessoas que são mais prósperas, elas têm um hábito, por exemplo, quando vai fazer uma compra, de fazer 3 orçamentos. E o orçamento que for o menor valor, elas acabam contratando, desde que ofereça a mesma qualidade do serviço. Né? Normalmente elas têm uma pessoa, né, para fazer essa busca para ela. Quando ela não entende um assunto, ela contrata alguém para ela entender plenamente. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa entende o que está fazendo, porque quando vai ter a oportunidade, ela vem quando você menos espera. Então você já tem que se preparar para essa oportunidade. Né? Na época de crise, por exemplo, a grande maioria da população, por exemplo, que compram ações no mercado financeiro, por exemplo, elas vendem ações por N motivos. Um motivo porque às vezes está sem dinheiro, ela quer guardar, quer ter dinheiro em mãos para resolver problemas particulares. Outros motivos é que ela pensa que vai perder todo o seu dinheiro e acaba vendendo, né, normalmente. E as pessoas ricas fazem exatamente o oposto. Quando todo mundo está vendendo, quando ninguém quer mais comprar aquele papel, eles fazem uma análise minuciosa daquela companhia, por exemplo, e verifica se é uma empresa perene. Quando ele faz toda a análise possível, verifica que é uma empresa perene, é um setor perene, que ela está apenas passando por um momento pontual, numa determinada crise, mas logo que passar esse momento difícil, a empresa vai voltar a gerar lucro, gerar dividendo. Então ele começa a comprar aquela empresa. Então todo mundo está vendendo, mas ele está comprando. Por que é importante comprar nesse momento? Porque ele vai pagar barato. Né? Então numa crise as empresas caem, tem algumas empresas que caem 40%, 30%. Então você vai comprar abaixo de mercado. E aí você precisa estar preparado para encontrar oportunidades. Então as pessoas que são ricas, elas não compram normalmente com produto com preço de mercado. Elas compram sempre em oportunidade de negócio. Tá? É assim que elas fazem o seu dinheiro crescer. Elas fazem o seu dinheiro valer mais, porque elas têm paciência, elas têm calma. E ao contrário, as pessoas comuns, elas querem tudo para ontem. Ela não importa o valor que vai pagar.
elas querem ter uma parcela pequena dentro do orçamento, mesmo que está pagando 2 vezes, 3, 4 vezes mais o valor na operação do custo final. E as pessoas ricas fazem exatamente o oposto. Elas compram abaixo de mercado para não pagar juros. Elas evitam pagar juros. Elas emprestam e elas ganham juros, né? Vou te dar um exemplo. Você vai num banco fazer um financiamento, por exemplo, as pessoas ricas dificilmente fazem isso. Elas emprestam dinheiro para o banco. Elas fazem o oposto. O banco é seu cliente, na maioria das vezes, né? Ela compra ações do banco, vira sócio do banco, então o banco vai usar o dinheiro dela e paga juros, paga dividendos, paga valorização do patrimônio, usando o capital dessa pessoa que é milionária ou multimilionária. Tá? Então a gente tem que começar a refletir, a pensar melhor, a lidar melhor com o dinheiro. Às vezes nós estamos fazendo de maneira errada. Eu me refiro nós porque, num contexto geral, para referir à grande maior parte da população. Tá? Mas as pessoas bem-sucedidas, elas pensam muito bem o que está fazendo com o seu dinheiro e elas estão sempre vendo oportunidades. Tá? Em qualquer terreno que elas tiver, elas vão prosperar, porque elas têm a mente preparada para a prosperidade. Então, você precisa ter a mente preparada. Você vai, por exemplo, dar um exemplo aqui para ficar didático para você entender. Você quer perder peso. É claro que tem as exceções, né? Mas se você tiver com a mente preparada, né, para perder peso, você vai perder. Mas se você não tiver, não adianta você fazer exercício, mudar a alimentação, mas a mente, a cabeça sua continuar obesa, a sua cabeça continuar pensando como você era antes. Você precisa preparar o corpo, a mente, aí depois que você vem o alimento, aí depois que você vem o exercício físico, depois que você vem criar a rotina diária de preparação. Então é um conjunto de coisas que você precisa fazer para que você consiga ter sucesso em qualquer planejamento que você venha fazer. Com dinheiro é a mesma coisa, você precisa preparar primeiro a cabeça, para você ter uma cabeça de multimilionário, ainda que não seja, mas pense como milionário. Se você quer ser um diretor, então pense como diretor, ainda que você está longe de chegar lá. Tá? Um grande abraço a você, eu espero que essas reflexões que conversei com você aqui agora possam ajudar você a refletir e tomar decisões que possam ajudar você no futuro. Um grande abraço, fique com Deus.